Primeiro, nós já entendemos um princípio que você vai guardar no seu coração e anotar no seu caderno. Quando eu não sei o que fazer, eu preciso buscar a ajuda de alguém que sabe como resolver esse problema que eu tenho. Tá com encanamento? Quebrado? Você vai chamar a Dulce? Não, porque eu vou chorar junto com você, com um monte de derrameiro de água lá. Amiga, eu não sei resolver isso. Nós vamos chamar o encanador. Então, tem um problema, eu chamo quem conhece. O Samuel teve uma época que ele ficou com uma gastroenterite. Eu não sei resolver esse problema, eu tenho que buscar uma ajuda médica. Então, quando tem um problema, eu busco quem sabe aquele problema. Primeiro princípio. Segundo princípio, para você vencer as crises de ansiedade, você tem que saber o que é crise de ansiedade. Como que nós vamos criar uma estratégia se você não sabe o que está acontecendo com você? Veja bem, primeiro, vamos entender aqui como que são as crises de ansiedade. Lembrando que a ansiedade é uma bênção, é de Deus para resolver os problemas futuros, os desafios futuros. Ela nos dá aquela energia necessária para poder resolver os problemas que virão. Uma entrevista de emprego, puxa, você está abrindo um negócio, como que você vai vencer, né? Como que você vai investir o dinheiro, captar clientes. Isso tudo é necessário ter ansiedade para você conseguir vencer esses desafios, né? A ansiedade saudável, ela melhora os processos cognitivos, ela melhora todas as funções cerebrais, ela melhora o corpo. Ai, que coisa linda! Ansiedade é linda! Ansiedade saudável, que não te paralisa, mas que te leva para avançar. A ansiedade patológica, que é essa que você fica perdida, nós vamos entender como ela funciona. Primeiro, o porquê é patológica? Porque existem situações na sua vida que estão em desordem. Eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui. Estando em desordem, o que acontece, minha amiga? Vai dar crise de ansiedade. Guarda uma coisa, agora anota. Por que você tem crise de ansiedade? Porque existem áreas da sua vida que estão em desordem. Quais áreas, Dulce? Eu vou falar mais à frente. Fica comigo para você saber quais são essas áreas, para você identificar e botar ordem para resolver. Então, a ansiedade, eu a batizei como a mensageira da desordem. A ansiedade, ela mostra uma desordem. Ela não é o problema real, mas eu sei que ela está te deixando muito angustiada. Por quê? Porque você tem muitas sensações no corpo, você tem muitos sentimentos estranhos e pensamentos muito complicados. Então, nós vamos entender ali como funcionam as crises de ansiedade. Por quê? Porque se você não sabe o que fazer para vencer as crises de ansiedade, é porque você não sabe como funcionam as crises de ansiedade. Então, anota agora informações poderosas que vão te ajudar a vencer as crises de ansiedade. Primeiro, você tem que saber o que é crise de ansiedade, tá? E crises de ansiedade, já anota, são experiências extremas que os meus pensamentos, os meus sentimentos e o meu corpo experienciam, vivenciam. Vou repetir. A ansiedade, as crises de ansiedade, nada mais é do que experiências extremas. Quando eu digo extremas, são muito hardware. Não, como é que fala, meu Deus? Esqueci o termo que eles usam. É muito terrível. Extremo. E é o extremo ruim. Crise de ansiedade são extremos ruins. São experiências extremas que os meus pensamentos, sentimentos e o meu corpo vivencia, sente. Vamos dar um exemplo? Então, nós temos 3 esferas. O ser humano, ele tem 3 esferas, que é o pensar, sentir e o agir. Vamos de novo? Minha esfera e tua, nós temos 3 que Deus nos deu. Pensar, sentir e o agir. Então, quando eu tenho experiências extremas no meu pensar, no meu sentir, no meu agir, crise de ansiedade. Ok? Tá claro, então, o que é crise de ansiedade? São experiências extremas. E agora, vamos entender como essas experiências extremas acontecem na ordem dos pensamentos, depois na ordem do corpo e depois nos sentimentos, tá? Então, vamos lá. Nem sempre essa ordem pode alterar, mas vamos pensar em uma ordem. Pensamentos, tá? Então, o que acontece com os meus pensamentos? Ele fica em um extremo, em pensamentos extremos, em desordem. Lembrando que essas experiências extremas, elas nada mais são do que desordens, tá? Desordens no pensamento, no sentimento, no campo do agir, que é o corpo. Crise de ansiedade. São experiências extremas.
Como funcionam os pensamentos? Negativos. Mas não são só pensamentos assim, ó. Será que amanhã eu vou ser mandada embora? Pode ser. Não, não é assim. Não, 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 não. Essas experiências que a ansiedade, ela altera os seus pensamentos, os seus sentimentos e o seu corpo. Como que a crise de ansiedade vai fazer com os seus pensamentos? Será que amanhã eu vou ser mandada embora? Aí você já começa a ver. Ó a desordem. Uma pessoa natural que não tem crise, ela só pensa, se for mandada embora, tudo bem, esquece. Mas quem tem crise de ansiedade, ela agora vê um universo. Se eu for mandada embora, o que vai ser da escolinha do meu filho? Será que eu vou conseguir pagar o aluguel? Porque aí ela já se vê sendo despejada. Você já começa a se ver sendo despejada. E aí você começa a ver. Eu não vou conseguir pagar a conta, meu nome vai ficar sujo. E se eu não conseguir dar de comida para o meu filho? E se a gente passar fome? E se a gente for morar debaixo da ponte? Não é só ser mandado embora. É uma catástrofe. É assim ou não é, minhas amigas? Depois vocês me falam aqui, ó. Crise de ansiedade. Eu falo porque eu sei o que eu tô falando, que eu vivi isso, minha amiga, na pele, como você tá vivendo. Vamos entender, então, o que fazer para vencer as crises? Tem que entender como elas funcionam. Os pensamentos catastróficos. Não é um pensamentozinho. Você mandar embora e tá tudo bem. Não! Você já vê um universo catastrófico sem o seu trabalho.